Paz do Senhor, povo de Deus, amém? Aqui quem está falando é irmão Jeremias. E eu vim trazer uma mensagem de Deus para vocês agora. Se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, que diz: todos aqueles, pois, que escutam esta minha palavra e as praticam, assemelhá-lo-ei um homem prudente, que edificou a sua casa sobre as rochas. E desceu a chuva, e correram rios, e assobraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre as rochas. E aquele que ouve esta minha palavra e não cumpre, comparou-ei um homem prudente, um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém, irmãos? Esse versículo fala de duas pessoas, uma porque fez as suas casas sobre as rochas, porque ouviu a palavra de Deus e pôs em ordem. E a outra foi porque ouviu a palavra de Deus e não pôs em ordem. Por isso que fez a sua casa sobre a areia. E esse que fez sua casa sobre as rochas, porque está aí, ouviu a palavra de Deus. Esse sim colocou a palavra de Deus em ordem. Esse sim cumpriu a palavra de Deus. Foi por isso que ele fez sua casa sobre as rochas. E correram os rios correram, sopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque esse daí foi que escutou a palavra de Deus e pôs em ordens. E outros que não ouviu, outros que ouviu e não pôs em ordens. Esse sim correram rios, sobraram ventos e combateram aquela casa e caiu, porque esse daí ouviu e não cumpriu. Tem muita gente aí, irmãos, que ouve a palavra de Deus e não cumpre. Por quê? Porque vive no celular, não vive prestando atenção. Esse sim vai fazer sua casa sobre a areia, porque não está ouvindo a palavra de Deus e não está colocando em ordem. Mas este que ouve a palavra de Deus e coloca em prática, esse sim vai fazer sua casa sobre as rochas, e vão correr ventos, e vão correr rios, soprar ventos. E aquela casa que ouviu a palavra de Deus e cumpriu, não vai cair. Mas aquele que ouviu a palavra de Deus e não pôs em ordem, vão correr rios, vão soprar ventos, e vão edificar aquelas casas, e vão cair aquelas casas. Amém, irmãos? Então comece a ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Não fique sempre escutando e não colocando em prática, porque todo aquele que coloca em prática a palavra de Deus, esse sim vai fazer sua casa sobre as rochas. E aqueles que não colocam em práticas não vão colocar sobre as rochas, vão colocar sobre a areia, porque esta aí ouviu e não cumpriu, e não falou do evangelho. Mas aqueles que ouviu e levou o evangelho para os outros, esse sim vai fazer sua casa sobre a rocha. E que Deus nos abençoe.